Você sabe quais são as 10 técnicas de SEO que não funcionam mais? Fique comigo e veja no Mastermind dessa semana. Olá, eu sou Eduardo Gasparetto e você está no Mastermind. Essa semana nós vamos falar sobre técnicas de SEO que já funcionaram no passado, mas que não funcionam mais. Então, estamos no ano 2015, para você saber. Se você assistir esse vídeo daqui para frente, 2016, 2017, saiba que essas técnicas provavelmente não funcionam mais, mas que é bom você saber para você não perder tempo e também não fazer coisa errada, porque se você utilizar algumas dessas técnicas que eu vou falar, você, além de não ajudar o seu site, você ainda pode prejudicar. Então, vamos às técnicas. A primeira técnica que a gente vai falar é a Meta Description. Meta Description ela é importante para o seu site, mas ela não funciona como fator de ranqueamento. O que é a Meta Description? Quando você cria um site, você tem 3 campos que você pode preencher para você ajudar o Google a fazer o snippet, que é isso que você está vendo aqui do lado. É aquele resultado que aparece quando você faz uma busca no Google. Tem o título, esse sim é importante como fator de ranqueamento, porém a Meta Description, que é o que a gente está falando aqui agora, ele é importante para pessoas. Então, essa frase, essa construção de frase, ela pode ter até 156 caracteres, porém ela não funciona como fator de ranqueamento. No passado ela já funcionou, hoje ela não funciona mais. Ela serve como um resumo do que a pessoa vai encontrar na página e ela serve também como a primeira decisão, a primeira venda que o seu site faz para alguém que está fazendo uma busca no Google. Porém, ela não funciona como peso para ranqueamento e não vai ajudar o seu site a ter um ranqueamento melhor. O segundo item da nossa lista é a Meta Keywords. Meta Keywords são palavras que você coloca em um campo específico chamado Meta Keywords e que no passado ajudavam o Google a descobrir sobre o que falava a sua página. Digamos que a sua página fale sobre livros. Você pode ter vários livros relacionados, mas que não necessariamente esses livros estão no conteúdo da página. Então a Meta Keywords são palavras relacionadas ao assunto, mas que não necessariamente o conteúdo, aquelas palavras estão no conteúdo. Essas palavras funcionavam como fator de ranqueamento e funcionavam muito bem. Só que muitas pessoas abusaram dessas palavras-chave de você poder colocar assuntos relacionados e quando você falava, por exemplo, viagem, o cara colocava viagem no mundo inteiro, viagem para São Paulo, Paris, Rio de Janeiro, etc. Isso fez com que o Google percebesse que existia um abuso muito grande dessas palavras e o que eles fizeram? Eles simplesmente tiraram o valor que essas palavras passavam para o site. Então, vale a pena você preencher? Depende. Durante muito tempo eu não preenchi. Eu parei de preencher e de fato não usei mais. Hoje em dia eu passei a preencher novamente pela seguinte razão. Quando alguém vai no seu site e realiza uma busca interna, que é aquela busca usando o campo do seu site, ele faz uma busca interna e não no Google. Essas palavras são relevantes para que ela possa encontrar conteúdos relacionados. Tem outros buscadores como o Bing e o Yahoo, se não me engano eles usam também ainda essas palavras como meio de catalogar a sua informação. O Google talvez ele utilize, ele não diz que sim nem que não, mas elas não funcionam como fator de ranqueamento. Pode ser que ele use isso para descobrir qual o tipo de conteúdo que você tem, mas isso não quer dizer que seja um fator de ranqueamento. Então, preencher Meta Description e preencher Meta Keywords alucinadamente, com um monte de texto, assim, não é importante. Ele é importante para ajudar pessoas, mas não é importante para fator de ranqueamento. Uma outra técnica de SEO, que na verdade está mais para um mito do que para uma técnica, é usar negrito itálico nas palavras-chave do seu site. Então você fala sobre piscinas, e aí você tem um texto que fala sobre piscinas e todo lugar que tem piscina você fica repetindo essa palavra e colocando ela em negrito. Isso não funciona. Não sei se algum dia funcionou, mas de fato isso não funciona. Ele é legal para você conseguir expressar e chamar a atenção da pessoa que está lendo, mas isso não funciona para SEO e não adianta você ficar poluindo o seu texto com um monte de coisa ali em negrito e itálico, porque não dá resultado nenhum. Repetir as palavras que você quer ranquear alucinadamente no texto. Isso não funciona mais. Já funcionou no passado, que era a tal da densidade de palavra-chave, mas não adiantava você repetir tipo 80 vezes a palavra. Só que isso não funciona. É muito melhor você ter uma variação da palavra-chave do que você ter palavras repetidas muitas vezes. Então, se você tem uma loja de calçados, por exemplo, você quer ranquear para a palavra botas. É muito mais interessante você ranquear para bota de cano alto, bota de cano baixo, outros tipos de bota country, onde você vai ter toda uma gama de palavras e o Google possa entender que você é uma autoridade em botas
do que você pegar a palavra bota, que não faz sentido, vai ser a galinha, né? Bota, e ficar repetindo essa palavra milhões de vezes. Não é legal de ler, não é legal para o Google, não é legal para ninguém. Então, quando eles perceberam que existia um abuso nessa repetição de palavras-chave, eles passaram a desconsiderar isso. E hoje é muito mais interessante você ter variações da palavra principal que você quer ranquear do que você ter repetido às vezes a mesma palavra muitas vezes. Se você tiver a palavra principal repetida 1, 2, até 3 vezes, está mais que suficiente. A nossa técnica número 5 está mais para uma dúvida do que para uma técnica de fato. Muitas pessoas me perguntam se ela ficar procurando o site dela no Google e ficar clicando nele, tipo, todo dia eu vou lá, busco o meu site no Google e clico no meu resultado. Isso vai ajudar meu site a ranquear melhor? Sim e não. Sim, pelo fato de que se milhões de pessoas fizerem isso, isso vai melhorar o CTR, que é uma taxa de amostragem onde o Google consegue saber qual é a eficiência do seu anúncio. Então, em larga escala, isso vai ajudar seu site. Isso eu vou explicar melhor em outro vídeo. Porém, se só você fizer, não vai dar resultado nenhum, porque o Google vai saber que uma pessoa entra várias vezes no mesmo site. E uma pessoa não é relevante, não é uma amostra suficiente para o Google perceber que o seu site está agradando muita gente. Então, você procurar o seu site, clicar todo dia no seu site, não dá resultado. Domínio exato é garantia em primeiro lugar? Não, não é. No passado isso já foi muito utilizado e funcionava e era realmente importante que você conseguisse ter a palavra-chave no seu domínio. Então, se você queria ranquear para imóveis em São Paulo, bastava você comprar o domínio, que é imóvesemsaopaulo.com.br, e você rapidamente estaria nas primeiras posições. Com o mínimo de conteúdo que você colocasse no seu site, você já conseguia chegar lá e uau, um monte de tráfego, etc. Isso acabou tendo muito abuso em blogs de hype, que eram blogs onde eles postavam notícias mínimas, assim, com 2, 3 parágrafos, até menos. Só que ele usava título exato, ele usava o domínio exato, e isso fazia com que ele ranqueasse muito rápido, assim, em questão de um dia para o outro ele conseguia a primeira colocação. Percebendo isso, o Google ele começou a tirar valor desse domínio exato, e agora ele vai numa vertente onde ele tenta dar muito mais valor para sua marca. Então, hoje é mais interessante eu ter uma agência chamada Agência Cart, que é a minha marca, onde ele vai conseguir me oferecer os site links, que você pode ver aqui, é aqueles links que ficam abaixo do seu site, do seu resultado, quando você faz a busca pela sua marca, do que quando você tem uma agência, eu quero ranquear para SEO, por exemplo, e aí eu tenho que ter o nome de Cart SEO. Hoje ele vai nessa vertente onde a marca é mais importante. Então, se você está começando uma empresa agora, está começando uma estratégia, está bolando a estratégia da sua empresa, não faça estratégia pensando somente na palavra que você quer ranquear. Pense que a sua marca tem que ser muito mais relevante do que todo o resto. E é na estratégia onde você vai ganhar esse ranqueamento da sua palavra exata. Então, respondendo a pergunta, que foi a pergunta inicial, não funciona mais, mas ainda tem alguma relevância. Você ter a palavra no seu site, ter a palavra no domínio é legal, mas não é extremamente importante como foi no passado. Essa é uma técnica que já funcionou muito no passado também e que hoje, além dela não funcionar ou funcionar muito pouco, a chance que você tem de prejudicar o seu site é maior do que você tem de ganhar com isso. Cadastrar seu site em diretórios de site, que são aqueles sites que você tem um cadastro onde você mesmo entra e você cadastra seu site, o que você faz, seu telefone, seu endereço, e simplesmente você ganha uma mini página, assim como um perfil. É difícil explicar o que é um diretório de site, mas vamos lá. Você pode ver aqui no lado um exemplo. São sites que existiam uns montes no passado, é mais como um diretório local, assim. Você tem no seu bairro um site que ele reúne os serviços locais, as pizzarias locais. Então qualquer pizzaria entra lá, posta o site dela, ela mesma faz, não tem controle nenhum. E ela entra lá e coloca o nome, endereço e o telefone dela e o link para o site. No passado isso foi usado largamente para link building, que é ganhar links para o site com o objetivo de que ele ranqueie melhor. Só que o Google percebeu isso como uma estratégia, uma exploração de um problema que ele tinha, que ele contava a quantidade de links e não tanto a qualidade desses links. E ele foi tirando cada vez mais o valor disso até o ponto onde ele não considera mais esses links. E sites que são até que grandes e têm uma relevância desses diretórios, poucos ainda funcionam, mas os que não funcionam, às vezes ele é tão spamado e tem tanto problema nesse site que ele é capaz de puxar o teu site para baixo. Às vezes já ocorreu casos onde a gente tinha clientes que estavam performando mal indo para baixo
e a gente tirou esse link e o site voltou a subir. Então, quando você for montar a estratégia de links e como você vai ganhar links para o seu site, você tem que ter em mente que você precisa ter menos links, mas bons, do que muitos links e ruins. Mas é bom saber que esses diretórios de site já não funcionam mais ou podem até prejudicar o seu site, acarretando em alguma punição. Então, muito cuidado, porque a gente não quer perder dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro, né? Como eu falei na estratégia anterior, nem sempre muitos links são bons. Não adianta você ter um monte de citação, só que esses sites que estão citando você e estão linkando você são sites ruins. Você tem que tomar muito cuidado também quando você ganha link que vem de outros sites, mas que eles estão naquela sidebar, que é aquela barra lateral que aparece em todas as páginas do site que está linkando para você. Então, um site gerar 5.000 links para o seu site não é tão interessante. É mais interessante que o site que está nos linkando crie um artigo sobre como otimizar, criação de otimização SEO, e no meio desse artigo ele linke para nós, do que ele vá no rodapé do site dele e coloque lá agência Cart e linka todas as páginas para nós. Muitos links de um site, de qualquer site, é ruim, então você tem que focar muito na qualidade. Agora, o que é um link de qualidade é um conceito meio abstrato e a gente pode abordar isso no futuro, mas é bom você ter em mente que o que importa não é a quantidade, e sim a qualidade dos links que o seu site está ganhando. Essa é uma técnica que funcionou 10 anos atrás. E se você está pensando em pegar um monte de texto e colocar com a mesma cor do fundo do seu site para que esse texto fique escondido, e você fala assim, aqui o Google não vai ver, ele vai dar valor, mas ele não vai ver, você está redondamente enganado. Essa é uma das primeiras técnicas que foram inventadas e foi uma das primeiras a serem pegas. Inclusive, se não me engano, o site da BMW foi tirado do ar por causa disso muito no passado e foi um case bem conhecido. Esconder texto com a mesma cor do fundo é uma das piores coisas que você pode fazer, porque o Google ele reconhece isso muito fácil e o seu site é muito fácil punido. Então, jamais coloque um texto com a cor do fundo. E sabe quando aqueles sites que tem um fundo meio cinza e o texto, você não quer deixar o texto preto, então você deixa ele meio cinza? Toma cuidado para não parecer muito com a cor do fundo e ficar muito clarinho. Às vezes você quer deixar ele suave, mas fica suave demais e pode acabar confundindo. Então, uma coisa que funcionou 10 anos atrás e que hoje não funciona mais, realmente eu recomendo você não usar sob qualquer medida. Faça um artigo bem feito, você quer ranquear para uma palavra? Construa um texto sobre isso, posta no seu blog. É muito mais interessante, a chance disso ser republicado por outras pessoas na rede social é bem maior do que você querer fazer uma técnica que não funciona e você vai investir tempo numa coisa que não funciona e ainda vai gerar uma punição para você. Esse é um outro conceito que as pessoas têm e que também é uma dúvida bem comum. Se eu tiver um monte de páginas, quanto mais páginas, melhor? Não é mais assim. No passado, quanto mais páginas você tivesse com o título exato e um texto que tivesse as palavras exatas ali, isso ranqueava muito bem na época dos blogs de hype, 4, 5 anos atrás. Hoje, o que importa é um texto longo, mas que tenha conteúdo, que você tenha a palavra-chave principal, variações dela, que você tenha gráficos, tenha vídeo, que você tenha coisas legais que as pessoas queiram compartilhar. Se você lê um texto e você pensar assim, isso seria legal marcar alguém no Facebook, mandar pro Facebook e comentar, compartilhar, porque isso é um texto relevante, isso é um texto de qualidade. Agora, se você faz um texto com 3 parágrafos, você não tem como atingir uma profundidade de assunto suficiente para ser legal. Então, às vezes, se o seu site tem muito conteúdo, mas são conteúdos pequenos, é melhor você pegar 5 textos que você tenha e montar H1, tópico principal. E depois você vem H2, 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 que são as marcações para cada início de tópico, como uma pergunta e uma resposta desses 5 textos, e você monta um texto que vai responder todas as perguntas relevantes sobre aquele assunto. Isso é a base de um conteúdo de qualidade. Não adianta você ter uns zilhões de páginas. Mas tem sites que tem zilhões de páginas, como por exemplo o UOL, Terra, etc. Só que esses sites eles têm conteúdo. Cada conteúdo deles tem uma quantidade de assunto boa. Então, ter muitas páginas não é ruim. O ruim é ter muitas páginas sem conteúdo. Agora, se o seu site tem capacidade, você é um portal de notícias ou você é um portal que constrói muita coisa, tem 50, 500 redatores, beleza. Esse é o seu nicho e você tem que gerar page views, porque é assim que você ganha dinheiro. Mas se você é um site pequeno, que você pega um conteúdo que poderia gerar um texto e você separa isso em 5 sites, 5 artigos, não é legal. Se você ainda quer fazer assim porque você ganha dinheiro com
com Google Ads ou Page Views, o que você pode fazer é paginar o artigo. Você pega um artigo grande e você pagina ele em 5 páginas. Aí você tem que usar a helprev e a helnext, que são marcações onde você diz para o Google que aquele texto da página anterior e da próxima página fazem parte do mesmo conteúdo. Porém, você está marcando para o Google e dizendo, ó, isso é um conteúdo que está separado em 5 páginas. Eu vou deixar o link aí para você poder saber um pouco mais sobre helprev e helnext, e assim você pode implementar no seu site. Espero que funcione bem. Diretórios de artigos. Muito semelhantes aos diretórios de site, que é onde você ia lá e cadastrava o seu site. Existiam sites no passado onde você podia escrever um artigo, chegar lá e submeter o seu artigo, publicar esse artigo em outro site, claro, com o objetivo de você ganhar um link para o seu site. Isso já funcionou muito no passado, mas da mesma forma que os diretórios de site foram pegos pelo Google e tirados o valor que tinha nisso, isso também aconteceu com os diretórios de artigo. Você tem exemplo, artigos.me, artigos. Qualquer coisa que você procurar hoje em dia, a maior parte deles não funciona e tem que tomar cuidado também, porque se esse site tiver muito conteúdo, muito link dele para outros, isso pode acabar prejudicando o seu site. Então, diretórios de site e diretórios de artigos já funcionaram muito bem no passado. Hoje em dia talvez funcione, mas eu não perco o nosso tempo da agência cadastrando nesse tipo de lugar, porque é um risco muito grande e não vale a pena, não vale o esforço de você fazer isso e ainda tomar uma punição. E para você que ficou até o final, aqui vai mais uma dica extra. O que é o PageRank? Se você está chegando na internet agora e você não tem conhecimento do que é o PageRank, eu vou explicar para você. No início, o Google tinha um grande problema e isso foi o que diferenciou ele do resto dos buscadores. O Larry Page, que foi quem criou essa métrica, ele percebeu que sites que eram muito linkados eram sites mais relevantes para as pessoas. Logo, ele criou um ranking contando links. Então, se o site da UOL, por exemplo, tem muito mais link do que outros sites, esse site deveria performar melhor do que outros sites. E essa foi a métrica inicial que ele criou. Só que ao longo do tempo, o Google foi adicionando novas medidas como título, conteúdo relacionado, link mais relevante ou não, quantidade de spam em um determinado site. Isso fez com que essa métrica de PageRank ela ficasse muito mais complexa do que ela era no passado. E como os SEOs do mundo, eu e outros milhões de SEOs do mundo, a gente começou a perseguir o crescimento do PageRank. Por que o meu site não está crescendo? Eu preciso de um PageRank maior, etc. O Google ele tinha uma barra que você colocava no seu navegador e lá tinha o PageRank. Assim você conseguiria saber qual é o PageRank do seu site. Só que devido a essa perseguição maluca através do PageRank, eles resolveram tirar essa métrica porque ela não refletia mais quão relevante era o site e as pessoas ficavam encucadas ali tentando ter um PageRank maior. Hoje em dia essa métrica ela não é mais utilizada, ela foi retirada da barra do Google e basicamente a última função que eu soube dessa barra é que ela só servia para o Google saber quantas vezes ou qual a frequência que o Google Boot, que é quem vê a informação do seu site, passaria no seu site. Então se tivesse um PageRank alto, o Google Boot passaria, sei lá, cada 1 hora, cada meia hora, cada 5 minutos. Se você tem um PageRank baixo, 1, 2, 3, o Google Boot passaria uma vez por semana no seu site. Essa foi a última métrica que eu soube de para que servia o PageRank. Talvez eles tenham alguma coisa interna deles, mas não se chama mais PageRank. Então esqueça o PageRank, ele não serve mais para isso. Hoje em dia você tem outras empresas que montaram outros rankings para tentar simular o que o Google faz e assim você consegue ter uma ideia se o seu site está indo bem ou mal. Mas no geral não vale a pena você ficar mais indo atrás de PageRank, esqueça PageRank porque a empresa de SEO que chegar para você e falar assim, eu vou aumentar seu PageRank, essa empresa não sabe o que está falando, ou ela é uma empresa totalmente desatualizada e não vale a pena trabalhar com ela. Então fica a minha dica final aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que essas dicas tenham sido muito importantes para você. Espero que você pare de perder tempo com o que não vale a pena e invista tempo no que vale a pena, que é criar conteúdo de qualidade, criar coisas que atraiam as pessoas para o seu site. Então, um grande abraço e até a próxima semana.